Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu pra nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Olá, crianças! Estamos iniciando mais um Momento Kids EBD e hoje iniciando lição nova. Eu sou a Prof. Patrícia, juntamente com a Prof. Mozara. Estamos aqui, gente, para a lição de Jardim de Infância e Juniores, lição 1. Então, quem ainda não tem a sua lição, por favor, adquiram para poder acompanhar conosco esses momentos maravilhosos. Então, vamos lá iniciar a nossa EBD fazendo uma oração. Prof. Mozara estará orando para nós podermos dar início na nossa EBD. Vamos lá. Então, crianças, vamos orar, porque esta EBD é especial. Pai querido, nós louvamos o teu santo nome. Neste momento, nós queremos que cada criança, Senhor, possa se concentrar, possa, Senhor, ouvir, Senhor, atentamente a Tua palavra, que possamos também nós, professoras, Senhor, ser mensageiros da Tua palavra neste momento, direto ao coração dessa criança, desse amiguinho, desse familiar, para a honra e a glória do Teu nome. Nós te louvamos. Amém. Amém. Então, vamos lá, crianças. A lição de número 1. E nesse trimestre, olha que especial. A nossa temática é Amigos de Deus no Novo Testamento. Lembra que no passado nós aprendemos no Velho Testamento. E agora é vez do Novo. Vamos aprender muita coisa, hein? Vamos aprender muita coisa nesse trimestre. E já começamos bem, prof. Porque nessa primeira lição, nós vamos aprender sobre um amigo que anunciou Jesus. Ele veio antes de Jesus. Isso mesmo. E a palavra de Deus, onde encontra-se este texto, está lá no Evangelho, criança, de Mateus, no capítulo 3, no versículo 1 até o 17. Pegue sua Bíblia aí. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Olha, a gente vai falar aí sobre o Novo Testamento, então... Fique ligado, né? Ligados. Olha só, vai gravando. Então, abre lá, tem o texto bíblico e tem um versículo especial para você memorizar. Vamos lá, crianças, vamos comigo? O nosso versículo, eu já vou falar assim, ó, porque quem dizia, é uma voz, é alguém falando, prof. É alguém falando, é esse amigo. Esse amigo. É o amigo que está falando. Que anunciou Jesus. Ele falava, anunciava Jesus por onde ele ia. Então ele dizia o seguinte: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está próximo, está muito perto. Mateus capítulo 3 e o versículo 2. Então, olha, crianças, anunciar é falar, né? Falar ali que eles estão falando de Deus. Olha que lindo. Maravilhoso, porque nós aprendemos que este amigo, sabe quem é, crianças? É o João. O João Batista. Todo mundo tem um amigo João, né? Todo mundo tem um amigo João. É Mas verdade. esse, presta atenção, João Batista. João Batista, que ele era o primo de Jesus e amigo de Jesus. Então, ele anunciou antes que Jesus viesse, ainda estava se preparando para o ministério. O João, este homem simples, humilde, ele ia viajando e anunciando e falando para as pessoas. E a mensagem dele era forte, prof. O que ele falava? Isso, ele ia assim, direto ao coração do pecador e dizia: você está errado, arrependa-se do seu pecado, porque o reino do céu está perto. Né? Então, ele ia anunciando, ele é conhecido como a voz que anuncia a chegada de Jesus. Não esqueçam desse amigo então, hein? Desse amigo que anuncia
a chegada de Jesus. E o nome dele mesmo qual que é? Bem conhecido, João, mas é João Batista. E olha que tremendo, ele foi chamado, né, desde o seu ventre. Ele foi chamado, antes de nascer, né, Deus já sabia que aquele era o plano, que ele seria a voz que anunciaria. Que lindo, né? E ele cumpriu. Ele bênção foi de Deus. obediente. A palavra obediência, ela é muito poderosa, ela é forte. A obediência. Então, João Batista anunciava. Ele era a voz. Olha só, dá até para você brincar, criança, em casa. Ó. Tem aqui, ó, com 2 canos de PVC. A gente emenda aqui, ó, para poder fazer aqui, ó, brincar até de telefone. Isso. Né? E dá para ouvir a sua voz aqui, ó, ecoando. Ou então, ó, como eu estou usando aqui para você ouvir, como se fosse um berrante, né, Que a voz é mais alta, né? Sai um tom diferente. João Batista era um pregador que anunciava mesmo em alta voz aonde Ele queria, ia. né, que a voz dele alcançasse vários lugares. Então ele anunciava, ele falava alto mesmo, para que várias pessoas, mesmo aquelas que estavam lá escondidinhas no cantinho, pudessem ouvir o que ele estava falando. E sabe qual era a mensagem dele? Porque ele dizia para arrepender. Aí as pessoas diziam, mas o quê? O que é o pecado? Então, o João explicava para as pessoas que estavam lhe ouvindo que o pecado, ele suja o coração, a alma. O pecado, verdade, né, crianças? ó, ele suja, ele deixa imundo os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ó, deixa tudo sujo. Mas ele disse, Manchado, olha, sujo. se vocês se arrependerem e crerem em Deus, vocês crerem no Senhor, no Jesus, Filho de Deus, que é Jesus, vocês serão perdoados dos seus pecados. E quando Jesus vem, olha o que ele faz. Estão vendo, crianças? Ele limpa o seu pecado do seu coração. Que coisa linda! É só Jesus. Só Jesus mesmo Só para limpar Jesus o que coração. perdoa o pecado, mas ninguém. Ninguém perdoa o pecado. Então, ele anunciou. Então, Jesus, o próprio Jesus, então, quando veio até o João Batista, ele foi batizado. Ah, que Porque maravilhoso. depois de arrepender-se, como um símbolo de arrependimento, de uma nova vida, criança, as pessoas eram batizadas na água do Rio Jordão. E então Jesus chegou até ele e ele disse que não era nem digno, né, de batizar o Filho de Deus. Mas Jesus, como veio para obedecer também e cumprir que ele era o Filho de Deus. Então, naquele meio daquele batismo, apareceu do alto céus um clarão, um vento, e como se fosse um pássaro muito forte, né? Como que as pessoas, uma comparação com uma pomba, veio sobrevoou sobre Jesus a sua cabeça e disse: este é o meu filho, e nele eu tenho prazer. Que honra para João Batista só. poder batizar o seu primo Jesus. Que Poder lindo. batizá-la e assim cumprir a promessa da palavra de Deus que o Senhor enviaria o seu filho, né? Se faria como um humano para anunciar o reino. Maravilhoso. Então, criança, você também, você que se arrependeu do seu pecado, se você não se arrependeu, há uma oportunidade para você fazer essa oração e pedir perdão dos seus pecados, aceitar a Jesus, ter uma nova vida com Ele. E depois de ter uma nova vida, coisa boa, a gente compartilha. Então você tem que anunciar. E a ordem de Deus para nós, sabe o que é? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Né? Você de repente não vai pegar um avião agora, um trem, sei lá, e sair correndo para anunciar. Não precisa disso, não. Mas você pode anunciar para o seu vizinho, para o seu amigo. Hoje em dia tem tanta tecnologia, você pode usar ali, mandar um áudio, mandar uma mensagem para alguém e dizer, olha, você está preocupado, está tribuloso, mas Jesus tem a solução. Só Jesus tem a solução. Ide, né? por todo mundo. Glória a Deus. Que então, bênção. nós sabemos que precisamos nos arrepender. Grave o versículo de Mateus, capítulo 3 e o versículo 2. Arrependei-vos dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Isso mesmo, crianças. Então, ó, vamos lá, né? Se muitas vezes acontece de termos cometido algum pecado, né? Às vezes acontece uma manchinha estar no nosso coração, acontecer, mas nós temos que
arrepender. Então, se a gente se arrepender, pedir perdão para Deus, nosso coração fica limpinho, igual vocês viram aqui, limpinho, e daí Deus se agrada dessas atitudes que a gente faz, né? Quando a gente se arrepende dos nossos pecados. Isso mesmo. E não esqueçam também que um amigo de Deus, ele vive em obediência, ele se arrepende daquilo que pratica, como a prof falou. Sim. Muito bem, não esqueça dessa verdade, crianças. João Batista, ele anunciava o arrependimento. Ó, faz o seu, Vamos anunciar o seu aí, brinquedo hein? Vamos aí anunciar aí para nossos amigos. Anuncie. Não para de anunciar, hein? E vamos lá, agora é o momento da correção da tarefa. Momento bom, hein? Vamos lá, corrigir essa tarefa. Abram lá. Nós temos uma tarefa bem especial. Olha só, para quem já sabe aí escrever, mas quem não sabe pede ajuda para um adulto, papai, mamãe, vovó, tio, né? E ajude a você a escrever. Você vai escrever a primeira letra de cada desenho. Então, lá vai ter o anel, mão, igreja, gato e orelha. Quando você escrever só a primeira letra dessas palavras, anel, mão, igreja, gato e orelha, você vai descobrir uma outra palavra. Sabe qual é? Que palavra que vai formar aí, hein, crianças? Muito bem, amigo. É essa palavra. Amigo, isso mesmo. E depois você pode pintar, né, com tinta ou com giz de cera, o que você tiver em casa, pode inventar aí em casa. Você vai pintar, então, o rio aonde o João batizou a Jesus. Como que era o nome do rio? Será que vocês lembram da história? Como é que era o nome do rio mesmo? Rio Jordão. Isso aí, estão ligadinhos, então, né? Pinta aí, né? A gente vai lá, imagina, pesquisa na internet, vê como é que era a cor desse rio aí e pinta. Capricha no seu desenho. Então, você pode fazer uma outra coisa. Se você não tem a sua lição, você pode brincar com alguém, e pode ser o adulto, se você não tiver nenhum amiguinho, um irmãozinho, e você pode brincar de vendar, ó, em dois. Um vai vendar os olhos do outro. E então, pode rodar o amigo 3 vezes e depois o amigo de olhos vendados vai ter que se locomover, andar pela casa, pelo pátio, ao som do comando da voz do amigo. Será que eles vão conseguir, prof? Eu acho que consegue. Conseguem, o amigo vai né? dizer, ó, direita, esquerda, mais pra frente, um passo pra trás. E você vai Vocês guiar. terão que testar aí em casa para ver se vai dar certo. Então, caprichem, hein? Isso aí. E essa foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E aguarde um pouquinho que nós temos agora uma outra lição, que é de juniores, né, prof? Isso mesmo. Então, vamos lá, crianças. Quem está aí com a sua lição de juniores, ela está iniciando nesse domingo, mais um trimestre, e fala sobre os heróis da fé. Olha só que maravilhoso, né? Maravilhoso. Olha o tema, heróis da fé. Então quer dizer que vai aparecer muitos heróis aqui. Será que tem um Superman? Será? Homem-Aranha? Capitão América? Será que são esses heróis? Não, é os heróis da fé. Então nós vamos aprender muito com eles. Heróis reais. Reais. A cada lição, fiquem bem ligadinhos na nossa programação que vocês vão ver. E hoje, para iniciar esse trimestre, vamos ver quem vai ser o primeiro herói? Vamos lá, então? Na lição número 1 dos juniores. Isso aí, pega a sua lição. O título é Noé, um pregador ousado. Mais um, olha só, mais um pregador aí. Noé, um pregador ousado. Pregador é aquele que está levando a mensagem, que está falando de Deus, né? E ousado, por que será que ele era ousado? Ousado, ele era determinado, ele era valente, ele era corajoso, ele não tinha medo de falar. Então, ele queria falar mesmo, ele queria anunciar, igual na lição do Jardim de Infância lá, né? Que João Batista estava anunciando, aqui o Noé também queria anunciar. Ele queria falar. Então, por isso que ele era ousado mesmo, ele falava. E as pessoas, será que ouviam ele? Olha, eu não sei. Então, a gente vai descobrir. Fiquem ligadinhos aí para vocês descobrirem. E o nosso memorizando, aí, olhem lá. Se vocês têm a lição de vocês, acompanhe, que fala assim. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor.
está em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Então, eu vou só explicar rapidinho esse versículo para vocês, pois o salário, o que é o salário? Quando a gente trabalha, né, eu trabalho, sou professora, a prof. Mozara também trabalha, e quando a gente trabalha, no final do mês a gente recebe um salário. Ai, que coisa Não boa. uma bufunfa assim, né? Um pacotinho Mas cheio é tão assim. bom esse dia. É tão bom esse O dia. dia do pagamento é o melhor dia que a gente gosta muito Uhum. desse pagamento, né? Mas é assim também bem rapidinho. Um dia vem, outro dia já vai. Vai Então, a pagando gente tudo. tem uma profissão, a gente trabalha e a gente recebe por isso. E aqui na nossa lição fala assim, pois o salário do pecado é a morte. Então, se cometemos pecado, a gente vai receber a morte? Ai, é um pagamento. É um pagamento, porque na nossa profissão a gente recebe nosso salário. E aqui, se a gente cometer o pecado, ó, recebe a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o presente, então aqui eu trouxe um presente, Ai, é tão nós bom temos um presente também, ó. Tão Ai, bom eu quero quando a gente presente, ganha quero o presente. Deixa a prof. Mozara segurar o presente. Esse presente você já ganhou, é seu. Tá É bom? Eu meu, trouxe esse profi. presente para você. Ai, é meu. Olha só, Deixa eu- mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Então, prof, você pode tirar posso com pegar? cuidado esse presente e ver o que tem aí Ai, dentro. deixa O que será que tem dentro desse presente Ai, aí, hein? profi. Aqui, olha que presente lindo! Maravilhoso, profi. Que é isso aí? É uma cruz, que significa que Jesus morreu numa cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E esse é o nosso presente. É a vida Aleluia. eterna e morar com Jesus. Amém? Glória Então, a esse é o significado Deus. desse Que versículo aí. lindo. Melhor presente, né? Melhor presente. Melhor. E Noé, crianças, o nome dele significa conforto. Olha só, conforto. Noé, ele viveu muitos anos na terra. E hoje vocês vão aprender um pouquinho o que aconteceu nos dias de Noé. Nos dias de Noé, quando Noé estava vivendo, ele estava passando por um tempo assim que tinha muitas pessoas que não agradavam a Deus. Estavam fazendo tudo coisas erradas Como no agora, mundo. né, profi? Pois é, como agora. Então Deus estava um pouquinho triste com as pessoas, porque ele procurava na terra, ele procurava alguém que agradasse a ele. E só tinha difícil. uma pessoa, que era Noé. Porque os outros ninguém queria saber de Deus, Poxa ninguém vida. agradava a ele. Então Deus falou que ia destruir a terra. Deus comentou, chamou Noé, falou com ele e falou que ia destruir a terra através de um dilúvio. E Deus explicou para o Noé como que ele ia fazer todo o plano que ele ia fazer. Claro, porque nem tinha chovido nunca na Naquela vida, né? terra, naquela terra não havia chovido. Ninguém sabia o que era Não chuva, sabia que era chuva. o que Chuva? era, que jeito que era. Então, dilúvio é algo, quando chove muito, que inunda a terra toda, em cima dos mais Terra altos montes. Isso que é dilúvio. E eles nem sabiam o que era isso, mas Deus explicou a cada detalhe para Noé. Então, em Gênesis ali, se vocês quiserem acompanhar, depois ele explica bem certinho na lição, cada Isso aí. detalhe que Deus explicou para Noé. Então, Deus foi falando e Noé já foi pensando. Com certeza, Noé já fez um planejamento, né? De repente desenhou lá como seria a arca. Deus falou para ele, Noé, faça uma arca, construa uma arca muito grande. Então ele foi lá, pegou os papéis, rabiscou, né? E planejou como que ele ia fazer essa arca. Na Bíblia fala certinho quantos metros que ele tinha que fazer, a altura, quantos cômodos, e Noé foi escrevendo ali, obrigada, prof. Foi escrevendo e foi fazendo o que ele tinha que, o planejamento, o projeto, né, para ele poder executar. Com certeza. Então ele conversou com seus filhos. Noé, ele tinha, aqui está Noé, a esposa de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e 3 noras. Então Deus falou para que ele construísse uma arca para que essa família entrasse na arca. E um casal de cada espécie de animais. Então teria que ser uma arca assim muito grande. E bem organizada. E bem organizada. Mas Deus, assim, ele, apesar daquelas pessoas todas estavam cometendo coisas erradas, Deus queria que eles se arrependessem. Deus queria também que essas pessoas entrassem na arca, né?
né? E por isso que ele pediu para que construísse uma arca bem grande, para que as pessoas também pudessem entrar. Mas não foi bem isso que aconteceu. O coração daquelas pessoas, crianças, estava assim, endurecido, sujo, machucado. Não queriam obedecer a Deus, não queriam nem saber de Deus. Porém, Noé tinha o seu coração limpo, seu coração obediente, seu coração temente a Deus. A mente dessas pessoas estava fechada, mente suja, não queriam. E foi tempo, né, prof? Sim. O Noé ficou pregando tempo, anos e anos e anos, até terminar toda aquela, né, barca, aquela arca enorme. E as pessoas, com a mente fechada. Sabem, crianças, que hoje ainda existe muitas pessoas assim, com a mente fechada, que não querem ouvir coisas boas, não querem saber que tudo irá passar. Às vezes passamos por situações difíceis, né? Por momentos desagradáveis em nossa vida, e a pessoa coloca só coisas negativas, pensamentos negativos na sua cabeça. Não querem saber de coisas boas, não querem colocar todas as nossas necessidades, todas as nossas angústias, todas as aflições nas mãos de Deus. E ficam com a mente assim, suja, carregada, né? Então aquele povo estava assim. E Noé executou o seu projeto e começou, então, a medir, né? Começou a medir as tábuas. Então ele media comprimento, largura. E quando ele media, ele ia falando: ei, vocês sabem, porque ele era ousado, ele ficava anunciando, ele queria falar. Vocês sabem que vai vir um grande dilúvio na terra e vai destruir tudo. Então ele falava para todo mundo, as pessoas iam passando e ele ia conversando, cada um que passava, e lá estava Noé. Cada vez fazia um pouquinho, martelava um pouco, aqui, já ia consertando, já ia colocando, porque o projeto dele já estava pronto, então ele já sabia o que ele ia fazer, e lá estava Noé. De repente ele apertava um parafuso aqui, afrouxava outro ali. E nada do povo se arrepender. E nada do povo se arrepender. E ele ia falando: ei, vai acontecer um dilúvio, vai se destruir toda a terra. E as pessoas, sabe o que falavam? Esse homem tá louco. Zombavam de Noé. Isso mesmo. Tá pirado, já fica falando que vai vir um dilúvio. Nunca choveu na terra. Como que vai ter um dilúvio? Esse velho aí já tá, por quê? Noé já tinha uma certa idade. Noé levou 120 anos para construir a arca. 120 anos, mais tempo do que nós vivemos, né? Viu? Eles viviam muito naquela época. Então ele levou 120 anos só para construir. Olha quanto tempo ele passou fazendo a obra de Deus. E eles podiam ter se arrependido. Porque ele estava ali fazendo a obra de Deus, fazendo o que Deus mandou. Deus tinha mandado ele fazer a obra, a arca, né? Então ele estava fazendo a obra de Deus. Às vezes a gente não quer fazer a obra de Deus, né? Às vezes acontece que a gente não quer fazer a obra de Deus, com medo. Mas Deus Às tá no vezes comando, pessoas zombando da gente, falando, mas Deus está no comando das nossas vidas. Então foi ali Noé continuava a pregar, e Noé foi fazendo e falando, e foi até que Noé acabou a arca. A arca ficou pronta. Gente, olhem só, deixa eu só falar certinho para vocês. A arca tinha 22 metros de largura, 13,5 metros de altura, 135 metros de comprimento. Muito grande. Tinha 3 andares, ela era muito grande. Tinha que ser grande, prof, Tinha porque que sabe ser. que um animal ia lá dentro? Girafa. A girafa é grandona, tem o ter pra caber pescoço o pescoço dela. comprido. Olha como Deus é maravilhoso. Ele cuidou de cada detalhe. Então Deus sabia que aquele animal era grande, a arca tinha que ser grande. Também tinha o elefante, que era gordinho, então precisava de espaço. Então Deus sabia que a largura teria que ser bem larga, bem espaçosa, para que todos os animais pudessem estar ali dentro, né? Então Deus preparou cada detalhe. Ele é um Deus ordeiro, a gente chama, tudo em ordem, né? Isso, perfeito, Nada de né? bagunça. Então, ele terminou a arca dele e começou uns pingos. Ploc, ploc, ploc. E as pessoas começaram a perceber Tá que estava alguma vendo? coisa diferente ali. Uns pingos de chuva. Nunca tinha chuva. chovido, nunca. E Deus falou: Noé, entra na arca, você, a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã, Jafé, e as suas esposas, e um casal de cada espécie de animais. E eles foram entrando, e a chuva começou a acontecer. E eles entraram,
e fechou-se a porta. E nisso deu aquele grandes chuvas, deu raios, trovões, e a chuva foi aumentando, aumentando. E as pessoas, prof, começaram a se apavorar. E agora? Realmente está chovendo, o dilúvio está acontecendo, e nós aqui vamos perecer, vamos morrer, assim como Noé falou. Nós não acreditamos nele. Vamos correr até a arca, vamos lá chamar Noé, vamos pedir para ele para nós entrarmos na arca. E eles foram. E eles batiam na porta, iam lá e batiam na porta. Noé, Noé, abre a porta. Mas a porta nem foi Noé que fechou, né? Não. Deus que fechou por fora, nem E tinha Noé como dizia abrir. assim, ó, não posso abrir a porta, porque a porta foi fechada pelo lado de fora. Olha Foi só. Deus que fechou, não posso. E eles gritavam desesperadamente, Mas Noé, eles tiveram bastante tempo, Noé. né, prof? Só que eles tiveram muito tempo para se Muitos arrepender. anos. E quando Deus fecha, quando Deus diz, chega, é chega. Então, Deus fechou a porta e ali deu-se o dilúvio. Todas aquelas pessoas que estavam na terra morreram. Tanto as pessoas quanto Desobedientes. os animais foram desobedientes. E eles morreram. E ali Noé ficou 40 dias e 40 noites. Até que o dilúvio, a chuva parou e cessou, E né? a chuva- Então, depois de 40 dias e 40 noites, cessou. Mas até eles saírem da arca levou um ano. Não foi só 40 dias, levou Nossa, um não ano foi? para eles Olha, saírem. crianças. Não foi assim rapidinho, Que né? interessante. Então levou um ano, eles saíram da arca quando Deus mandou. E assim que eles saíram da arca, Noé, né, que Noé era muito esperto, ele saiu da arca e ele fez um altar Ai, em oferta, em adoração a Deus. Então Noé foi lá, fez um altar a Deus, um altar de agradecimento por ele estar vivo, a sua família e os animais, né? Louvou a Deus. Louvou a Deus. E Deus falou, prometeu para Noé que ele nunca mais destruiria a terra com água, né? Com água, então Deus nunca mais ia destruir a terra. E Deus fez uma aliança com Noé. Ele mandou um arco-íris. Ai, que lindo. Em sinal de lindo o aliança. arco-íris. Vocês podem perceber que quando, depois da chuva, que sai o sol, o arco-íris É verdade. prof, aparece. que lindo, Porque depois da crianças. chuva, depois do dilúvio, veio o arco-íris. É um sinal de aliança de Deus com o homem. Viu que lindo, crianças? Maravilhoso. Então, é bem assim, né? Às vezes, a gente coloca pensamentos ruins na nossa cabeça, né? Igual aquelas pessoas que não queriam acreditar em Jesus. E a cabeça da gente está assim, cheia de pensamentos ruins. Mas eu quero lhe falar que vocês devem Em nome colocar de Jesus. pensamentos bons, pensamentos que agradam a Deus, pensamentos positivos, para que a nossa mente possa estar assim, ó, crianças, para que a nossa mente possa estar assim. Dentro dela possa estar Jesus. Aleluia. Dentro dela possa estar as coisas boas que Jesus nos dá, que Jesus nos faz. E lembrem lá no Aleluia. comecinho que o maior presente que temos é a vida eterna. E foi Jesus que verdade. nos deu. Então, que Jesus possa estar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente e dentro das nossas vidas. Amém, crianças? Esta foi a Amém. história Glória a desse Deus. herói da Ai, eu fé. amei essa história, prof. Linda, né? Maravilhoso. Dessa nossa primeira história da nossa lição. Amém? Então, vamos lá para a correção da tarefa. Então, peguem lá a sua lição na página 8 e vamos lá para a correção da tarefa. Ali fala assim, marque verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Presta atenção. Então, as pessoas nos dias de Noé eram muito legais. Será Não. que eram? Não, né? Elas não eram legais, porque elas zombavam de Noé. Falso. Falso. Deus enviou um dilúvio para destruir homens e os animais que ficaram fora da arca. Verdadeiro. Noé era um homem correto, às vezes obedecia a Deus. Falso. Falso, Não era às vezes. Porque ele sempre obedecia a Deus. Ele tinha um coração puro, obediente a Deus. Noé e os outros homens do seu tempo viviam em comunhão com Deus. Falso. Era Noé, não era Eram os homens. os outros homens, não, tá certo. Isso aí, prof. Apenas 8 pessoas foram salvas no dilúvio. Certo, né? Certo. Olhem só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram 8 pessoas e os animais, então tá correto. Deus criou um arco celeste como promessa que não voltaria a destruir a terra com chuva. Então,
é verdadeiro. Verdadeiro. Número 2, risque as letras X e Y e descubra a mensagem de Deus nesse versículo. Então, tem um monte de letras ali, X e Y. Repetida. Vocês vão riscando e vai falar assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu até demonstrei aqui o versículo para vocês, né? A 3, responda as perguntas corretamente e encontre as palavras no quadro abaixo. Então, tem bastante letrinhas também no quadro e você vai encontrar as palavras obediente, Cã, Sem, Jafé, dilúvio, mas, arca, 8, 40, altar e arco. Então, vamos lá para a tarefa, Bastante façam palavras. bem bonito, tá? E essa foi a nossa correção. Queremos agradecer vocês por participar desse momento na EBD. Nós- Não percam as Isso, próximas não perca. aulas. Hoje foi apenas a primeira, então vai ter começando. muita coisa boa aí pela frente nesse Não trimestre perde. para vocês aprenderem, tá bom? Então, até a próxima lição. E agora nós vamos encerrar e vamos orar. Vamos lá, então? Todo mundo lá orando. De preferência, levante de onde você está, se você está sentado, se você está deitado, né? Que às vezes tem Isso, muitas criança. crianças que ainda estão deitadas, com uma preguicinha, está lá no sofá ou na sua cama. Levante-se, vamos levar o nosso pensamento a Deus, fechar nossos olhos e ficar ligadinhos com eles. Vamos lá? Senhor, nosso Deus, nós queremos te Aleluia, agradecer, ó Jesus. Pai, por Nós te essas aulas louvamos. maravilhosas que aprendemos nesse Momento Kids. Foi a primeira Louvado aula seja desse teu nome. trimestre e aprendemos Espírito sobre Santo, nos obediência, Senhor. Cada criança Queremos que ter está nosso ouvindo, coração Seja limpo, bom, nosso glória coração ao teu nome. puro, Senhor. A nossa Aleluia, mente Jesus. limpa, Senhor, que possamos pensar só Louvado coisas seja teu boas, nome, Pai. coisas que provém de Ti, Senhor. Fica conosco, Faça nos tua guiando, vontade, Senhor, Pai. nos protegendo sempre Em de nome de todo mal, de Jesus. todo pecado. Nos livra, Senhor, de todo pecado. Colocamos a nossa vida, Senhor, em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. É Amém, crianças? Isso aí. Deus abençoe a sua vida, criança. Deus abençoe a todos e até a próxima. Paz do Senhor.